Todos vocês são muito bem-vindos a uma noite de Celebrando a Vida. E o tema da noite de hoje são relacionamentos abusivos e carência afetiva. Bem, estamos aqui com uma pessoa que é nova para a maioria dos que estão aqui. Talvez vocês conheçam ela de outro lugar, mas aqui na Igreja do Recreio, a Kátia é nova, né, Kátia? Ela já fez umas visitas aqui, veio em alguns momentos, mas a Kátia Regina, ela veio nos prestigiar essa noite. Ela é cristã, assistente social, graduanda em psicanálise, policial civil, mas já não está mais na ativa, presidente da ONG Atos e Atitudes e escritora do livro Conversas de Mulher. E Kátia, você é muito bem-vinda a estar com a gente nessa noite para conversar com a gente um pouco sobre esses relacionamentos abusivos, né? Nós temos essa visão de relacionamentos abusivos muito atual na sociedade moderna, mas sabemos que relacionamentos abusivos não são só onde o abusador é um homem e a abusada é uma mulher. Nós temos relacionamentos abusivos em várias esferas e nós vamos falar isso aqui hoje. Mas eu queria ressaltar que homens também sofrem abusos. Por exemplo, no mercado de trabalho. É possível ter um relacionamento abusivo entre um empregado e um patrão. Entre um empregador e um empregado. É possível ter um relacionamento abusivo entre amigos. É possível ter um relacionamento abusivo até num ambiente eclesiástico. Quantas pessoas se cuidam no Celebrando a Vida de feridas religiosas? Porque sofreram abusos nos relacionamentos, em lideranças. E a gente precisa estar atento, porque apesar do mês da noite ser dentro do mês da sexualidade no Celebrando, relacionamento abusivo vai muito além da sexualidade. E é uma alegria para a gente ter você aqui, Kátia. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite e queria que você cumprimentasse o pessoal e ficasse à vontade. Boa noite. Como a pastora falou... Dá para fazer melhor. Peraí, Kátia, eles Boa vão noite. fazer de novo. Olha, que coisa linda. Que igreja linda. Eu já estive aqui outras vezes, em cultos de mulheres. Quando a minha outra amiga, que é policial também, esteve aqui, num bate-papo aqui, eu vim com ela também. E é muito bom estar com vocês, compartilhando conhecimento libertador. O conhecimento, ele liberta a pessoa. Enquanto a pessoa não tem conhecimento em relação a determinadas coisas, ela se mantém cativa diante daquilo. E o conhecimento, ele vem para trazer luz, né? Para abrir o horizonte e ampliar a nossa visão diante daquilo que antes nós não conhecíamos. Verdade, Kátia. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação do seu trabalho na ONG, o que vocês cuidam efetivamente lá na ONG, para que as pessoas tomem conhecimento e até para quem está nos assistindo online, se precisar de ajuda, como elas podem pedir socorro. Eu presido a ONG Atos e Atitudes desde que eu me aposentei. Eu sempre fiz trabalhos sociais de uma maneira pontual na minha igreja, mas depois que eu me aposentei, eu fiquei de uma maneira continuada, né? E a gente está lá com esse trabalho já tem uns 9 anos. E é uma ONG que trabalha com diversos projetos. Projeto para criança e adolescente, para mulher. A gente tem o projeto Conversas de Mulher, oriundo do meu livro. É um espaço para as mulheres, de conversa, reflexão, um espaço de conhecimento libertador. Temos o Empreendendo com Atos e Atitudes, temos o projeto Sobejar, que é um projeto de alimentos, de cestas de Natal no final do ano, e temos o projeto Genolar, que é um projeto de reformas e reparos em casas em estado de vulnerabilidade habitacional. Então é uma ONG com muitos projetos. E, claro, a gente precisa sempre de muita ajuda. Quando a gente fala de ONG, a gente está falando de pessoas que se voluntariam, pessoas que doam a parte do seu tempo, ou seja, dos seus recursos, ou seja, daquilo que ela tem, para que ela possa mudar histórias. E a gente tem uma proposta muito bacana de trazer transformação de vida. A gente não quer só ter um trabalho assistencialista. A gente tem uma proposta de conseguir, através de tudo que a gente faz ali, conseguir mostrar para essa pessoa que ela é capaz,
que é capaz de fazer aquilo que ela pensa que não é e mostrar para ela uma porta de saída. Ela precisa entender que ela pode ser autora da sua própria história, que ela pode ter autonomia. E a gente trabalha muito com isso. E a gente sempre tem um slogan que a indiferença diz que não tem jeito, mas o amor, ele sempre encontra um meio. Eu falo assim, vem com a gente nessa missão de transformar histórias. Eu entendo que não existe nada mais relevante para um ser humano de ter a sua vida como instrumento que possa promover a mudança de história da vida de pessoas que certamente não teriam nenhuma chance se alguém um dia não as alcançasse. E aqui também já aproveito, porque eu sou de ONG, pessoal de ONG pede, não, pessoal? Pessoal que trabalha com ONG pede. Então a gente precisa de ajuda, siga a gente nas redes. No final aqui vai aparecer, o @ da ONG. Conheça o trabalho da gente, siga a gente. Como é que você pode ajudar a gente? Compartilhando o nosso Instagram, compartilhando os nossos projetos. E a gente tem 2 bazares. A ONG é sustentada pelos recursos que a gente consegue arrecadar nesses bazares. E para esses bazares funcionarem, pastor, a gente precisa de doações. Doação de quê, Kátia? Doação de roupa que você não usa mais, roupa de criança, adulto, homem, mulher, qualquer utensílio doméstico, qualquer tipo de doação que você possa dar, que a gente possa vender no bazar para levantar recursos, e uma parte dessas doações a gente também doa. E como é que a gente faz? Você entra em contato com a gente vai até o local e pega essas doações, que muito ajuda, porque a gente não tem parceria nenhuma do governo, prefeitura, nada. É um trabalho de fé. Todos os meses, para sanar as contas, manter, a gente precisa dessa ajuda aí. Então, fica aqui o meu pedido da ONG, para que a gente possa alcançar outras vidas e transformar histórias. Kátia, e uma frase muito preciosa que você disse é que é o amor que ajuda a transformar. Sim. E esse amor é o amor de Deus. É o amor que é o nosso motivador para trazer transformações em vidas, muito mais do que o trabalho social, muito mais do que o serviço voluntariado. Sim. É reconhecer o cuidado e o amor de Deus. O nosso tema da noite é relacionamentos abusivos, Uhum. E na sua visão, quais são esses tipos de relacionamento abusivos que podem existir e acontecer? A gente, quando trata de... Primeiro, que uma primeira frase que eu sempre falo, a violência doméstica, os abusos, é algo presente, recorrente e crescente na nossa sociedade. Hoje, 37 anos depois que eu entrei, na Polícia Civil, num concurso, e eu falava assim, daqui uns anos isso vai estar melhor, daqui uns anos isso vai estar mais debelado, que nada. 37 anos depois, a coisa tomou um vulto muito maior do que eu imaginava 37 anos depois. Ela é presente, recorrente e crescente, ela continua crescendo. Os abusos em todos os níveis. Então a gente sempre fala que a violência doméstica ou os abusos, seja lá quais forem, o que o caracteriza? O que é? É a ação ou omissão que possa causar sofrimento, seja físico, seja psicológico, emocional, sexual ou patrimonial. Essa é a violência. Tudo que cause ao outro dor, sofrimento, no nível físico, emocional, sexual ou patrimonial, se consiste em uma violência. E é muito curioso porque, às vezes, a gente não tem percepção da extensão da relação abusiva, E não tem mesmo. Porque vai muito do limite de cada um, E aí, a legislação hoje é muito atual sobre esses casos de relações abusivas, inclusive contra mulheres. E alguns aqui sabem, a minha primeira formação é do direito. E eu fui buscar informações mais atuais. E a gente tem aí o artigo 147B agora, do Código Penal, que diz causar dano emocional
à mulher, porque aí ele caracteriza a ofensa à mulher, que a prejudique e perturbe seu plano de desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Que texto especial esse para a mulher, não é, Kátia? Nossa, é um avanço. Porque conforme o crime, o abuso foi crescendo, o Estado ele teve que reagir. E ele teve que reagir, Lei Maria da Penha, essa nova tipificação do Código Penal, né? Essa 14.188 de 2021. 2021 é uma lei nova. E o Estado, diante da demanda de uma violência que só crescia, ele vai tendo que criar mecanismos, delegacias de mulheres, Lei Maria da Penha, agora é lei, né, o abuso psicológico. Sim. Então, o Estado ele começa a se movimentar para tentar barrar isso. Tem a lei do feminicídio, que, se eu não me engano, é de 2015. Sim. Tem a lei do stalking, que é essa contra a perseguição. Então, o aparato do Estado, ele, com a demanda grande, ele precisou também se mexer, ele precisou se movimentar para tentar prevenir e conter essa violência. E essa aí, que foi lida agora, né, que fala sobre a violência psicológica, foi um grande avanço, porque isso não era criminalizado. Então, se ficava só na falação. Sim. Ficava só em algo muito subjetivo. A mulher chegava em tal lugar e ela falava, eu sofri isso, mas não havia uma lei que tipificasse isso. Existia injúria, né? Existia calúnia, difamação, mas não existia essa lei que tipificava e que também mostrava os danos que esse tipo de violência, que era vista como algo, foi briga, foi discussão. E aí, com essa lei, fica provado os danos psicológicos, os traumas, né? As marcas que ficam na vida da mulher ou do homem, de qualquer outra pessoa, essa coisa que era naturalizada. Sim. Que era, eu digo que é domesticada, né? Eu digo que domestica o crime. E eu digo para vocês que estão aqui com a gente que é tão importante esse tema dentro do Celebrando, porque a gente está falando de saúde mental, que é o tema norte do Celebrando. A saúde física, emocional e espiritual ligada à estrutura da saúde mental. Então, a gente está falando de uma temática ligada a uma violência psicológica. Então, isso tem tudo a ver com o emocional do ser humano. E por isso a gente tem uma temática tão diferenciada nesse mês aqui no Celebrando a Vida, que muitas igrejas não se permitem trabalhar uma abordagem tão específica. E a gente tem a alegria, Kátia, de receber uma pessoa tão especialista no tema para poder abrir a visão da igreja e de outras tantas pessoas que estão nos acompanhando sobre uma temática tão difícil de ser comunicada. Pastora, você tocou num ponto muito sério. Quando se pergunta assim, por que essa mulher, essa pessoa abusada, no caso da mulher, ela não denuncia? Uma das questões da não denúncia, eu poderia dizer assim, é a questão religiosa, que é um tema muito fechado dentro de algumas igrejas ainda. Então isso dificulta o conhecimento dessa mulher, das leis, do que lhe é de direito, o que aquilo possa infringir a saúde mental dela, a saúde física. Então, um dos motivos que ela, muitas das vezes, não procura uma ajuda, seja policial, seja psicológica, seja pastoral, é porque ainda é um assunto muito velado, pouco falado e pouco esclarecido. Diante de todas essas possibilidades que eu falei, psicológica, policial, pastoral, em todos os níveis de ajuda. A coisa é muito fechada. E essa religiosidade, muitas das vezes, impede essa mulher de buscar ajuda. Isso é muito sério. E de descobrir e revelar o seu real valor. Porque ela acaba se subjulgando o tempo inteiro, achando que ela é aquilo que o abusador transmite na comunicação. E aí ela acaba se assujeitando àquilo sem reconhecer, por causa da religiosidade, o que a Bíblia nos ensina. Na estrutura de Novo Testamento,
qual a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus? O que nós somos em Cristo? E quando nós percebemos isso, nós passamos a olhar para as relações abusivas de uma forma diferente, porque a gente para de se desvalorizar e reconhece o que a Bíblia nos apresenta. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu sei que o nosso tempo está estreitinho ali, mas é o que acontece. Me diz um pouco sobre como as mulheres devem se posicionar diante do abusador. Bem, isso é muito sério e é muito pertinente. Se nós queremos ajudar uma mulher, nós precisamos abrir caminhos para que ela possa enfrentar. A gente só consegue quebrar o ciclo de violência doméstica, de qualquer abuso, promovendo o enfrentamento. Como assim, Kátia? Eu vou pagar na mesma moeda? Não, nada disso. O primeiro enfrentamento é o conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Porque existem fatores que eu vou falar aqui rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Primeira coisa é porque essa pessoa não sabe o que é abuso e não sabe o que é violência. Ela não sabe, ela não tem conhecimento. Segundo, essa pessoa ela não se percebe vítima de abuso. Uma vez que você não conhece o que é abuso, uma vez que você não conhece o que é violência doméstica, você não se percebe como vítima daquilo, porque você não tem conhecimento do que é. E uma terceira coisa é que mesmo quando a pessoa ela passa a conhecer o abuso, ela começa a se perceber vítima de abusos, ela naturaliza o abuso. Porque é estrutural, porque é patriarcal, porque sempre foi assim. Então ela naturaliza aquilo que é crime. Ela domestica, ela torna doméstico algo que é abusivo. Porque ela foi criada assim, porque toda uma estrutura de sociedade sempre foi assim. Porque o xingamento, as humilhações, as palavras duras, as palavras de xingamento sempre foram uma coisa muito normal em algumas famílias. Então isso não pode ser levado a sério como abuso que causa graves danos emocionais e psicológicos na estrutura de uma família, na vida dos filhos. Então isso é muito sério. Então a primeira coisa que essa mulher precisa saber é ter conhecimento. E ela vai começar a enfrentar tudo isso de posse desse conhecimento, porque ele será um fator fundamental e um fator libertador para ela. E como é que a gente promove esse enfrentamento? Eu sempre digo que quando uma mulher é morta, quando ela é vítima de feminicídio, eu digo que ela começou a morrer. Isso é uma coisa minha, tá? Diante de toda essa minha vivência de tantos anos, eu digo sempre que ela morreu, que ela começou. Ela não morreu naquele dia que ele deu um tiro, que ele deu uma facada, né? Que ele atropelou ela assim na rua. Não. Ela começa a morrer no primeiro abuso que ela sofreu e não promoveu o enfrentamento. Na primeira humilhação, no primeiro grito, no primeiro soco na mesa, no primeiro tapa, no primeiro qualquer tipo de abuso, essa mulher ou essa pessoa tinha que deveria ter promovido o enfrentamento. Não, ter dado um limite, traçado uma linha. Isso nunca mais pode acontecer. Eu não aceito mais isso. No momento que a pessoa começa a aceitar, o que acontece? Aquilo vai ser provocado de uma maneira reiterada. Então a primeira coisa que a pessoa tem que dizer é dar um limite. Aqui não, desse jeito não, essa fala não. Mas como assim? A pessoa é agressiva. Você vai procurar ter conhecimento para utilizar os arcabouços que vão te permitir enfrentar aquilo. Como eu falei, vai buscar uma ajuda psicológica, procura alguém para conversar com a pessoa, procura um psicólogo, procura ajuda policial, ajuda das pessoas do direito. Você tem, de alguma maneira, enfrentar aquilo. Então aquela mulher, ela não morre quando ela recebe o tiro, ela morre quando ela permite o primeiro abuso. Porque aquilo, como a gente fala, aquilo vai escalar. O que é escalar? Aquilo vai crescer. Um dia é um grito, um dia é um soco, outro dia ele puxa o cabelo, outro dia ele vai empurrar, outro dia ele vai dar um tapa. As agressões vão passar a ser mais violentas e um dia essa mulher morre. Então ela não morre da noite para o dia. Ele não acorda um dia dizendo eu vou matar. Já vem num ciclo que a gente fala do ciclo da violência, né? O ciclo do abuso. Então a gente precisa o quê? Promover o enfrentamento da maneira como Deus te direcionar, da maneira como a sociedade oferta para você.
E eu sempre falo uma palavra bíblica, está em Eclesiastes 8:11. Eu vou falar da Bíblia e vou falar das leis do homem. Da lei do homem você já falou. Tem as leis que a gente sabe, né? Tudo isso que a gente já sabe, tipificado no Código Penal, o que é criminalizado. Então a lei humana criminaliza, a lei humana nos ampara. E a de Deus? A de Deus não, engano seu. Eclesiastes 8:11 diz assim: visto que não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração do homem está disposto a continuamente praticar o mal. Que isso, Kátia? Está dizendo, quando você não executa juízo, quando você não promove o enfrentamento, logo no início, e a Bíblia é muito interessante que ela fala logo, ato contínuo, isso não pode demorar, você precisa reagir logo. Visto que não se executa logo juízo sobre a má obra, sobre o abuso, sobre a violência, o coração do homem vai estar disposto a praticar continuamente, reiteradamente o mal. Porque não houve uma sanção, não houve um confronto. E o confronto não é só para a mulher não. É porque esse homem, esse abusador, essa abusadora, porque tem mulher abusadora também. Essa pessoa não é ajudada quando você não a confronta. Só existe um caminho para quebrar o ciclo da violência e do abuso. É a denúncia e é o confronto. Porque senão essa pessoa vai continuar fazendo isso de uma maneira reiterada. Então, como a gente reage diante de tudo isso? Promovendo um enfrentamento em todos os níveis ou nos níveis que você entender que sejam pertinentes à situação que você está vivendo. E, Kátia, é muito interessante porque a palavra de Deus, em 1 Pedro 3, diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidos de vossas orações. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa do cuidado do homem para com a mulher, para com a sua esposa, e a relação disso no mundo espiritual, porque isso gera reflexo na oração do marido. E como é importante para os homens de Deus que estão aqui nos ouvindo entender o respeito e o amor que eles devem dedicar às suas esposas. Da mesma forma, você mencionou que os homens, e eu já havia falado anteriormente, também sofrem abusos. Recebemos às vezes comunicação de um homem desempregado e de uma mulher que ganha muito mais do que seu marido, ou de um homem que está passando por uma compulsão alimentar, ou até mesmo por uma compulsão por drogas, e no uso obsessivo de algo desse tipo, eles são humilhados pelos familiares. Então eles são colocados numa posição tão subjacente que eles mesmos não conseguem identificar os seus valores. E a relação se torna uma relação abusiva. Você não vale nada, você nunca vai mudar, você é um lixo, você vai estar sempre se perdendo. E às vezes essa pessoa é uma pessoa cristã que está procurando ajuda. E aqui no Ambulatório de Dependência Química, que é o outro ministério que nós temos aqui na Igreja do Recreio, ele tem a possibilidade de verbalizar isso. A minha família só me coloca para baixo. Eu tenho gente na minha família que não acredita em mim, que me descredibiliza o tempo inteiro. E mesmo que eu lute para ficar sóbrio, parece que ninguém reconhece o meu esforço. E tudo isso envolve relacionamentos abusivos. Então, essa é a temática da noite. Às vezes ela acontece por carência afetiva. A gente poderia falar aqui pelo menos mais umas 2 horas sobre esse tema. Eu falei para você que tudo é muito amplo, né? Tem muitas vertentes. Sim, e eu te agradeço de coração pela sua presença aqui. Queria que vocês aplaudissem a Deus por tudo que Ele já fez através da vida da nossa convidada.